nome, Senhor. Para dizer, ó Deus, que toda a nossa adoração está, Senhor Deus, diante do teu altar. Nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor venha, Pai, com a tua presença, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, manifestar no nosso meio, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque o teu amor, Senhor Deus, é inesgotável, Pai. Pai, é inefável, Senhor Deus, as palavras que nós podemos falar aqui de quem é o Senhor. Nós não podemos, Senhor Deus, dizer palavras, Senhor Deus, que discriminem exatamente quem Tu és. Porque, ó Pai, nossas palavras são poucas. Nosso dicionário, Senhor Deus, não consegue contemplar, Senhor Deus, o quanto poderoso o Senhor é, Senhor. Então nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, como, Senhor Deus, alguém que precisa, Senhor Deus, do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai, todos os dias, Pai. Para tudo nós precisamos de Ti. Então nós nos apresentamos, Senhor Deus, de alguém que é dependente do Teu amor, que é dependente da Tua presença, Senhor. Nessa manhã, ó Deus, nós queremos, Pai, prestar um culto ao Senhor. Pai, nós não estamos aqui para apresentar um culto fúnebre, como se fosse, Senhor Deus, 15 dias que nós vamos ficar longe da Tua presença. Não, Senhor, porque não muda a nossa adoração aqui, Senhor Deus, na nossa casa não muda, Senhor. Não muda, Pai, o culto que nós vamos prestar aqui nessa casa, Senhor Deus, ou lá na nossa casa, no nosso trabalho, não muda, Senhor. Então não é um culto fúnebre, Senhor, porque nós vamos nos pedir por 15 dias que vamos ficar sendo ministrado através de live. Não, Senhor, não é isso. Porque, Pai, não muda a nossa adoração. Pai, aqui na igreja, na nossa casa, não muda, Senhor. Pai, que nós estejamos diante da Tua presença, Pai, nesse tempo difícil, Senhor Deus, sabendo, ó Pai, que nós vamos ficar longe dos irmãos, nós vamos poder congregar junto, ó Pai, mas, Senhor Deus, diante do trono, nós estamos juntos, Senhor. Diante do trono, ó Pai, nós estamos na Tua presença. Diante do trono, Senhor Deus, nós estamos todos prostrados, Senhor Deus, como igreja, Senhor. Nós não vamos estar reunidos, ó Pai, mas diante da Tua presença nós estamos, Senhor Deus, sempre, Pai, nos humilhando, Senhor Deus. Necessitando, Pai, do Teu poder, necessitando, Senhor Deus, da Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, nessa manhã, Senhor Deus, eu peço a Ti, Senhor Deus, usa os Teus servos, Senhor. Usa, Senhor Deus, em todas as classes, Pai, para ministrar uma palavra, Senhor Deus, rema, Senhor. Eu Te peço, ó Deus, que com os jovens, Pai, não seja diferente, Senhor Deus. Que a Tua palavra venha de encontro, Senhor Deus, com aquilo que eles estão precisando receber. Pai, aqui no templo, Senhor, eu peço, fala com os adultos, Senhor Deus, usa o Teu servo, ó Pai, com uma palavra, Senhor Deus, que venha edificar, uma palavra, Senhor Deus, que venha, Pai, fortalecer, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós, ó Pai, como ministro da Tua casa, Senhor, Pai, como pregoeiros da Tua palavra, Senhor Deus, como ministros, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, nós só ouvimos aquilo que o Senhor quer falar, Pai, e transmitimos a Tua voz, Senhor. Por isso, Deus, nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que seja nada de nós, Senhor, nada de nós e tudo que vem do Senhor, ó Pai, para instruir a Tua igreja, Pai. Assim também, ó Deus, na igreja das crianças, Senhor Deus, eu peço a Ti, ministra, Senhor Deus, cada um, ó Pai, ensina, Senhor Deus, os Teus filhinhos, Pai, a se comportar diante da Tua presença, Senhor Deus, sabendo, ó Pai, que nós somos dependentes, Senhor Deus, nós queremos, Pai, como pais, ser espelhos para os nossos filhos. Nós queremos ver espelhos, Senhor Deus, mas sabemos, ó Pai, que é o Teu Espírito Santo que convence, ó Pai, e Tu convence essas crianças, Senhor Deus, que não há outro lugar a não ser na Tua presença. Convence eles, Senhor Deus, que não há outro lugar a não estar prostrado diante de Ti, que não há outro Deus, Senhor Deus, para eles dependerem, Senhor Deus, que não for o Senhor. Por isso eu Te peço, Senhor Deus, em todas as classes, nessa manhã, Senhor Deus, que nós consagramos ao Senhor, ó Pai, eu peço, fala conosco, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco, Senhor Deus, através das orações, fala conosco, Senhor Deus, através dos louvor, fala conosco, Senhor Deus, em todo o tempo, Pai, que nós estamos aqui para Te adorar. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor Deus, como premissa, Senhor Deus, da semana, Senhor, nós estamos consagrando a Ti todo esse tempo que nós estamos diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vamos cessar as nossas orações, em nome de Jesus. Se coloque de pé, enquanto o ministério de louvor se apresente no altar, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Digno é o Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Continue orando, buscando a face do Senhor. É um momento de quebrantamento do coração, para que a palavra caia numa terra fértil, numa terra que venha dar fruto. Então quebranta o teu coração, se coloque na presença do Senhor. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o Senhor somente. Fale para o Senhor que você é dependente dEle, que você precisa ouvir a voz dEle. Nesses tempos difíceis nós precisamos ser edificados. Comece a falar com o Senhor maravilhoso, digno, fiel, és tu, Jesus, tudo aqui para ti, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, maravilhoso, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Oh, malemas. Que bom estar na tua presença, Senhor. Que bom estar aqui com meus irmãos, Senhor. Que bom estar aqui, Senhor Deus, como igreja, Senhor. Assim como foi na igreja primitiva, Senhor, nós estamos aqui continuando a escrever o Atos dos Apóstolos, Senhor. Nós estamos continuando escrevendo esse livro, Senhor, como igreja na tua presença, Senhor Deus. Uma igreja que tem compaixão, uma igreja, Senhor Deus, que tem amor, uma igreja que estende a mão, Senhor Deus, um para os outros, Senhor. Nós estamos apresentando como igreja, Senhor. Oh, quão maravilhoso é estar com meus irmãos aqui, Senhor. Chamar, e a tua palavra diz, Senhor Deus, que a tua bênção desce do céu, Senhor Deus. Quando os irmãos estão reunidos, Senhor, e nós estamos reunidos na tua presença, Deus. Oh, maravilhoso, fiel e justo és tu, Jesus. És tu, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia, Deus. Recebi um novo coração. coração. Diga isso ao Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Diga isso ao seu irmão. Olhe para o seu irmão, diga isso. Seja uma verdade isso que você está cantando, que você está adorando. Oh,
Oh, aleluia. Coração que é inspirado por Jesus, Maravilhoso. como fruto deste novo coração. Declare isso. Olhe para o seu irmão, declare paz de Cristo para ele. Aleluia. Declara a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Oh, lemanaia che. Preciosa é Oh, labaxa balabas. Aleluia. Diga isso com fé. somos Oh, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma harmonia, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Preciosos para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosos para mim, aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Ligado ao Ministério de Louvor. Aleluia. Queridos, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Queridos, imagine que quando Ezequiel começou a profetizar para que o vale de ossos secos se transformasse num exército, como o pastor sempre fala aqui. Imagine se o osso da mão juntasse junto com o osso do pé na hora que fosse juntar. Imagine se o cérebro ficasse lá no meio do joelho, né? Ia dar uma confusão danada. Não, mas cada osso junto com o seu osso. Cada osso no seu devido lugar. A igreja é a mesma coisa. Cada coisa no seu devido lugar. Cada um posicionado na sua posição. Um dia, que Deus me permitiu, eu vou trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu já preguei um dia, sobre unidade da igreja. Sobre cada um no seu papel na igreja. E eu quero falar mais desse assunto um dia que Deus me der a oportunidade. Mas pense, quando ele começou a profetizar, que foi juntando os ossos, e cada osso no seu osso. Cada um no seu devido lugar. Nenhum osso fora do lugar. Nenhum. E se tornou um exército diante do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor. Em Josué. Aleluia. Queridos, não pense que hoje é um culto, como eu estava orando aqui agora, um culto fúnebre, porque nós vamos ficar 15 dias com live. Não. Não vai mudar para você. Você já é um adorador, amém? Você é aqui, você é na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você já é um adorador. O que vai mudar é que nós vamos estar juntos, né? Só isso, nós vamos estar aqui unidos, né? Vai ter alguns irmãos aqui cuidando da live, os irmãos do som, quem vai ministrar a palavra, alguns irmãos intercedendo, só isso. Mas não vai mudar nada para nós. Nós somos adoradores aonde nós estivermos, amém? Nós vamos nos comportar do mesmo jeito, né? Não muda nada, né? Então, querido, você vai estar adorando da tua casa lá, vendo as lives, né? Não mude nada, você na presença de Deus não mude nada. Não muda nada, né? Continua tudo a mesma coisa, né? Nós vamos só sentir a falta dos irmãos aqui. Mas daqui a pouco nós estamos juntos de novo, amém, queridos? Glória a Deus. Josué, capítulo número 2. Versículo de número 9. Uma palavra rápida para meditação nessa manhã. Diz assim, Josué 2, versículo número 9. E lhes disse, Raabe dizendo,
bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes os dois reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém, querido? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Queridos, eu estava estudando a palavra de Deus ontem. Eu lendo essa parte, eu quero falar um pouco sobre Raabe. Raabe, queridos, a palavra de Deus diz que ela é uma prostituta que morava em cima do muro. Nós conhecemos muito bem o que diz, que nós ouvimos por aí no mundo, né? Que diz a frase que o mundo diz: quem está acima do muro não tomou decisão nenhuma, né? Nem para um lado, nem para o outro. Quando você quer falar com alguém que não toma decisão, você fala o quê? Está em cima do muro, né? Não tomou decisão. Raabe não tomava decisão, mas ela tinha uma certeza no coração. Ela não tomava decisão, ela não sabia se ela ia para entrar dentro de Jericó ou se ela ia para fora. Morava em cima do muro. A Bíblia diz que ela era uma prostituta, mas quando chegou os espias diante dela, ela falou assim: eu bem sei o que o seu Deus tem feito, que Deus de vocês tem feito por aí. E quando nós aqui ficamos sabendo em Jericó de tudo que Deus tem feito por vocês no deserto, nosso coração derreteu. Nós estamos temerosos, estamos sem ânimos. Querido, é a mesma coisa o Deus que Raabe está falando, é o Deus que está na tua casa, é o Deus que está na tua vida. Quando você chega em um lugar, as pessoas têm que pensar a mesma coisa. Eu bem sei o Deus que você serve. Eu bem sei o Deus que você serve, né? Nós ouvimos dizer, mas nós já tememos já, porque o que Deus tem feito por vocês é questão de tempo para nós sermos derrotados, né? E Raabe, querido, tomando essa posição, ela e a casa dela foi salva. E a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo número 11, versículo número 11, 31, lá nos Heróis da Fé. O nome de Raabe está lá, como uma mulher que teve fé. Raabe teve o nome dela escrito lá porque ela acreditou naquilo que Deus tinha feito. Muitas coisas, queridos, nós não vemos. Muitas coisas nós ficamos sabendo. Muitas coisas nós vivemos, né? Mas o que importa é como nós nos posicionamos diante das coisas que nós ouvimos, né? Nós conhecemos e nós sabemos que há um Deus poderoso que reina sobre as nossas vidas, amém? Nós vivemos coisas maravilhosas. Se nós ficarmos aqui, dar o microfone aqui, todo mundo tem um testemunho para contar dessa semana aqui, ó. Todo mundo tem um testemunho para contar dessa semana. Se eu der o microfone aqui, vamos ficar falando aí, porque tem muitas coisas para falar. Mas essa semana, não, foi essa semana, foi semana passada, foi mês passado. Sempre tem coisa nova, sempre tem bênção. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. É um Deus que tem poder de fazer todas as coisas. Todas. E Raabe se posicionou, ela e a casa dela. Foi salva por causa do posicionamento dela. Nós bem sabemos o que Deus tem feito por vocês. Né? Nós bem sabemos. E quando nós ficamos sabendo que você estava aqui em volta, nosso coração ficou temeroso. Nós ficamos com medo daquilo que poderia acontecer. E aconteceu mesmo. Logo, logo, os muros de Jericó caiu, né? E Israel invadiu. E Deus fez maravilhas a partir daquilo que ele tinha propósito. A palavra de Deus fala que o povo de Israel podia pegar todos os despojos de ouro para poder fazer utensílios para a casa do Senhor. Querido, isso não é roubo. Por que isso não é roubo? Não é roubo porque aquilo já era do povo de Israel. Só estava na mão errada, né? Tem coisa, querido, que já é seu. Só não está na sua mão ainda, mas vai vir na tua mão em nome de Jesus. Amém? Vai vir na tua mão em nome de Jesus, porque aquilo que Deus prometeu para você, vai vir na tua mão. Amém? Vai vir na tua mão. Ah, mas eu não estou vendo. Querido, não é daquilo que você está vendo, é aquilo que você crê. É aquilo que você crê. Tem muitas coisas que Deus prometeu que você não está vendo ainda, mas vai acontecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Não fiquemos em cima do muro, que nós tomemos uma decisão. E a decisão seja servir o Deus de Israel. Amém, querido? Glória a Deus.
Queridos, vamos separar as classes, as crianças, por favor, os jovens lá em cima. Eu quero dar oportunidade para você que veio preparado para oferecer uma semente diante do Senhor. Queridos, quando Caim e Abel teve a oportunidade de servir, de dar as primícias ao Senhor, por que Caim e Abel teve aquela intenção de semear na casa do Senhor as primícias? Porque Adão tinha ensinado eles como deveria fazer, né? Só tinha Adão. Adão ensinou eles como deveria fazer. Queridos, ensinou os dois, tenho certeza, da mesma forma. Ensinou Caim da mesma forma, Abel da mesma forma. Os dois foram ensinados do mesmo jeito. Mas Caim resolveu fazer do jeito dele. Abel resolveu fazer do jeito certo. Caim resolveu fazer do jeito dele. E do jeito dele, nós vimos que não deu certo, porque ele serviu qualquer coisa. Que nós nos apresentemos diante de Deus servindo qualquer coisa, dando qualquer coisa. Que nós damos para Deus o melhor, a primícia nós damos para o Senhor. Quando se trata de dízimo, nós devolvemos a Deus. Nós devolvemos aquilo que é dele. Quando se trata de oferta, é uma semente especial que eu coloco diante do Senhor. Dízimo é para garantir aquilo que eu já tenho. Oferta é para aumentar aquilo que já está na minha mão, né? Para Deus melhorar ainda aquilo que já está bom, né? Porque quando Deus está cuidando de nós, aquilo já está bom, né? Vai só melhorar. Então, se você veio preparado para dizimar, para ofertar, traga sua semente. O Juninho vai vir aqui na frente. Traga sua semente, coloque na salva. Estenda sua mão para cá, vamos orar para aquele que está semeando. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor que abre a janela do céu e derrama as bênçãos tal. E o Senhor tem feito isso na nossa casa, Deus. Nós temos percebido, Senhor Deus, como o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor trouxe na mão desse irmão, dessa irmã, semente para colocar diante do altar. Obrigado, ó Deus, porque aquele que hoje não tem a semente, Senhor Deus, eu sei, Pai, que está por vir na mão dele aquilo que é dele, Senhor. Eu sei, ó Pai, que aquilo que o Senhor tem para a vida dele está, Senhor Deus, disponível. Só vai se apresentar nesses dias, Senhor Deus. Assim eu abençoo, Senhor Deus, aquele que trouxe a semente, aquele que não está preparado, eu abençoo também. Que todos, Senhor Deus, saiam daqui abençoado pelas tuas mãos poderosas, em nome de Jesus Cristo, do Senhor. E a igreja que crê diz amém. Graças a Deus. Você pode semear aqui, pastorzão, por favor? Sumei igual o pastor Rodrigo, falar pastorzão já agora. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Paz, irmão Oswaldo, pode ir abaixando para não atrapalhar. Eles estão lá em cima, né? Então, vamos dar uma rajada de glória a Deus e aleluia. Irmãos, eu estive me perguntando agora de manhã. Eu falei, Deus, o Senhor sempre coloca no coração de Samuel um hino que vai engrandecer o nome do Senhor já pela manhã. E agora o Senhor colocou um hino que está falando para comunhão entre os irmãos. Não entendi muito, né? E o Senhor falou no meu coração, nesses dias futuros, vocês vão precisar de um orar pelos outros. Aí eu entendi, então, por que nós temos que ter essa comunhão. E que Deus continue te abençoando e te iluminando nas escolhas dos hinos, né? É um hino que lembra também o paizinho do irmão Juninho, que sempre cantava esse hino na igreja, gostava muito desse hino, pastor Adriano. E agora eu entendi, então. Nesses dias que virão, irmãos, nós vamos precisar muito orar uns pelos outros. Então, lembrou de alguém na sua casa, no seu momento de culto? Interceda pela vida dele. Alguns irmãos já andaram me ligando. Pastor, como é que vai ser? Eu não consigo ficar sem orar. Eu falei, então, nos dias de live que nós vamos ter, você vem interceder aqui. Ore por você, interceda por nós. E vamos tocar a vida para frente. Temos que buscar de Deus. Amém? Meus queridos, nós estamos construindo, desde o passado, né, até chegar o período da
teocracia, ou seja, nos juízes, é onde eu vou encerrar minha participação e depois o pastor Fernando vai dar sequência, trazendo o primeiro rei, o rei Saul, o segundo rei, o tempo da monarquia. Então, nessa construção que nós começamos desde Gênesis, da criação, estamos em Gênesis, né? Já passamos pela genealogia do capítulo 5 e agora vamos entrar em outra genealogia, que é no capítulo 10. Porém, antes disso, eu quero pegar um ensinamento aqui no capítulo 9, antes da gente entrar no capítulo 10, porque eu peguei a Bíblia agora de manhã enquanto os irmãos estavam louvando, e o Senhor me fez entender uma coisa muito importante nesses dias nossos. Então, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Repitam assim: e se pôs nu dentro da tenda. Agora no versículo 18 do capítulo 9. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Cã é o pai de Canaã. Quando a Bíblia realça certo nome, sempre vai ter algo positivo ou algo negativo nesse realce que a Bíblia nos dá. E a Bíblia fez questão aqui, o Senhor fez questão de inspirar Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, para sobressair isso aqui. Cã é o pai de Canaã. Por que que Deus fez questão? Por que que não falou? E Sem é o pai de Afarxade. Por que que não falou Jafé é o pai de fulano de tal? Mas por que que está fazendo questão de dizer Cã é o pai de Canaã? Deus começa então a prender a nossa atenção para algo importante. Quando ele diz Cã é o pai de Canaã, Deus está dizendo: preste atenção em Canaã. Preste atenção de tudo que vai se falar sobre Canaã. Preste atenção principalmente no desenrolar da história dos cananeus. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Cã é o pai de Canaã. Então, Noé desce da arca, pega uma videira, um ramo de videira, né? Faz lá uma plantação, nasceu, deu uva, Noé colheu as uvas, espremeu na garrafa. Se ele tivesse tomado ali já era mosto, suco de uva. Aquilo que o Senhor Jesus transformou água em suco de uva, mosto. Mas Noé espremeu aquelas uvas, tampou e deixou fermentar. Aquela bebida fermentada se tornou bebida alcoólica. Noé sabia disso. Noé, então, certo dia, eu imagino que ele chegou e foi e tomou aquela bebida alcoólica, e tomou, e tomou, e tomou, e ficou bêbado. Estando bêbado, ele ficou fora de si, tirou as suas roupas, ficou dentro da sua tenda. Eu imagino, porque eu já vi gente bêbada, e falando enrolado, e o Cã foi se achegando perto para ver a situação, e quando vê o pai nu, o pai bêbado, aí ele foi e fez chacota do pai para os irmãos. Meus manos, o pai está bebaço, o pai está lá caído, o pai está nu, o pai está envergonhando, o pai está terrível. Aí o Sem, quando ouviu, como diz o texto aqui, ó, versículo 22, acompanhem comigo. Capítulo 9, versículo 22. O versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora
a seus irmãos. Então, Sem, olha só, Sem aparece em primeiro, e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Então Sem chegou, ô Jafé, respeito para com o nosso pai. Pegaram um pano, vieram de costas, cobriram a nudez do pai, e o pai imagina aquela coisa bêbado falando e tal. Calma, pai, fica tranquilo aí. Depois, despertando, versículo 24, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã, seja servo de servos de seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aqui está uma coisa importante para nós. Por que Noé, quando sarou da bebedice, ele foi falar, verbalizar. Só que quando ele foi verbalizar, ele era um profeta. Essa palavra que saiu dos lábios dele foi uma palavra profética. Porque se ele falasse de si mesmo, ele ia amaldiçoar o filho dele, Cã. Mas ele muda o filho e amaldiçoa o neto. Maldito seja Canaã. É por isso que a Bíblia está nos orientando a falar, e Canaã, filho de Cã, Cã, pai de Canaã. Quando Noé amaldiçoa, ele não vai falar o que Cã fez, mas ele vai amaldiçoar o filho de Cã, Canaã. Ali ele não está falando de si, ele está falando na unção do Espírito Santo o que iria acontecer no futuro. Maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Não está dizendo maldito seja Cã. Nós vamos entender, meus irmãos, no desenrolar da história, que este Canaã, que é o filho de Cã, o Cã foi um pai muito ruim, espiritualmente falando. Pode ser que ele tinha sido um pai bom, dava presentes ao filho, cuidava da merenda do filho, mas espiritualmente falando, ele foi um horrível pai. Um horrível pai. E o tempo foi passando, e Canaã casou-se e foi ter os seus filhos. E agora nós vamos entrar no capítulo 10 e ver essa nova genealogia de pessoas do passado e o que aconteceu. Vamos ver no capítulo 10. São estas as gerações dos filhos de Noé. Lembrando que todos nós aqui, todos nós, descendemos, lógico, de Adão e Eva, com certeza. Mas todos nós aqui descendemos de um dos filhos de Noé e de uma das esposas dos filhos de Noé. Alguns descendem de Sem, outros descendem de Canaã ou de Cã, outros descendem de Jafé. Depois nós vamos falar um pouco do continente lá do passado, onde Jafé povoou, onde Cã povoou, onde Sem povoou, enfim. Mas vamos entrar aqui, isso se der tempo. E se Deus sim nos direcionar. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, olha aí, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Esses nomes, principalmente Magog, vocês vão ver uma profecia lá no livro de Ezequiel. Guerra de Gog e Magog. Lá vocês vão, para vocês entenderem a Bíblia, porque a Bíblia vai revelando a própria Bíblia. O que é Magog, Gog, Gomer, os da casa de Togarma? O que essas profecias querem dizer?
querem dizer justamente nesses passados aqui, nesse povo aqui, nessa genealogia aqui. Os filhos de Cã, olha aí, no versículo 6. Cuxi, Mizraim, diga assim, Mizraim fundou o Egito. Mizraim fundou o Egito. Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá, Saba e Dedã. A rainha de Saba descende daqui. Dedã, no futuro, tem uma profecia dizendo que os de sábios de Dedã vão ajudar Israel. Quando você vai ler as profecias. Versículo 8. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reinado foi Babel. Por isso que Deus está nos mandando prestar atenção. Cã foi pai de Canaã. Presta atenção nesses descendentes. O princípio do reinado de Nimrod, que descende de Cã, Babel. Aí Babel nós vamos ver que vai ser Babilônia. E nós vamos ver que Babilônia até em todos os profetas e vai parar lá em Apocalipse, dizendo, caiu a Babilônia. O sistema babilônico, monetário, midiático, religioso. Já que a pouco, isso vai ter fim em nome de Jesus. E só um rei vai reinar. Às vezes eu passo em cidades, quando eu vou sair para visitar clientes, e está lá na entrada da cidade os monumentos, que a gente sabe de religiões, e eu fico olhando e falo, daqui a pouquinho, isso aí vai acabar tudo, para a glória de Deus, e o Messias vai reinar. Aleluia. O princípio do seu reinado foi Babel. A Babilônia é atual Iraque. Lá do norte do Iraque ficava o palácio de Nabucodonosor. Todas as profecias que Deus direcionou se cumpriu. E a Babilônia será um deserto que não se levantará. E nós estamos vendo que o Iraque realmente ruiu. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Hereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria. Olha outro lugar. Assíria, e edificou Nínive. Eu pergunto a vocês, quando Deus chamou o profeta Jonas, onde é que ele mandou Jonas profetizar, hein? Nínive. Olha como começou o clima espiritual de Nínive. E por que Deus mandou o profeta Jonas profetizar em Nínive? A história diz que Nínive vem os assírios. Era um povo guerreiro, era um povo forte e era um povo inescrupuloso. A história diz que esse povo, quando chegava para guerrear, eles ganhavam o território, as mulheres grávidas, eles abriam a barriga delas. Era um povo que fazia coisas horrendas. Aí Deus fala para Jonas assim, Jonas, vai lá profetizar em Nínive. Jonas sabia da fama. Jonas sabia como era. É a mesma coisa de falar, André, vai lá profetizar no Iraque. Você já sabe a fama. Vão decapitar se me pegar. Vão fazer algo horrível comigo. E Jonas também tinha um certo desconforto para com esse povo de Nínive, devido a toda essa fama. E Deus falou, você vai lá pregar. Pode ver que o livro de Jonas é um livro que termina sem uma definição. O livro de Jonas, quando você vai ler ele, não tem uma definição. Tem a definição que os ninivitas se converteram. Então, para Deus, nada é impossível. O próprio Senhor Jesus diz, ninivitas se levantarão no dia do juízo e julgarão a vocês, porque Jonas foi lá e pregou o evangelho e eles se converteram. E aqui está quem é maior do que Jonas.
Então a palavra de Cristo é mais ungida, vamos dizer assim. Embora o mesmo Espírito estava usando a vida de Jonas para pregar. E os ninivitas se converteram a ponto do rei mandar vestir até os animais de roupa de saco. E ficar todo mundo em jejum. E Jonas, agora Deus vai acabar com isso aí. Não vejo a hora de acabar com isso aí. Irmão, a misericórdia de Deus é tremenda. A misericórdia de Deus é tremenda. Enquanto você está vendo o erro do teu irmão já se arrependeu e você está indo para baixo. Não olhe para a vida dos outros, olhe para a tua. Cuide da tua vida espiritual. Aleluia. Versículo 12. E entre Nínive e Calá, grande resenha. Misraim gerou Lude, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, olha só, de onde saíram os filisteus, e a Caltorim. Agora versículo 15, Canaã. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigargeus, aos Eveus, aos Erqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Amareus, aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Os limites dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. Aí vocês vão entender agora, né? Ô Ló, nossos pastores estão brigando aí, é melhor cada um pegar o seu rumo. Ô tio Abraão, para onde o senhor quer ir? Ó Ló, se você escolher qualquer campina aqui, você vai para lá, eu vou para cá. E Ló cresceu os olhos nas campinas verdejantes. Eu vou para cá, então tá bom Ló, segue aqui, eu vou seguir para cá. E Ló foi armando tenda, armando tenda, armando tenda e chegou aonde? Em Sodoma e Gomorra. Quem era o povo de Sodoma e Gomorra? Os cananeus. O que os cananeus eram? Deus havia dado pela boca de Noé uma maldição para eles. Maldito seja Canaã. Por que Deus está dando uma maldição para Canaã? Porque Deus já estava vendo no futuro que o filho de Cã, por nome de Canaã, vendo a atitude do pai em relação ao avô, desrespeitosa, num ato de imoralidade, não que ele se chegou ao pai, mas fez uma imoralidade ao ver a nudez do pai, a compartilhar que aquele homem era um homem terrível. Caía nos pecados sexuais, então os filhos, a descendência, Canaã, começou também assim os filhos, e quando chegou e povoou Sodoma e Gomorra, quando Ló entrou lá, um dia Deus desceu e falou, vou renovar a aliança. Tem hora que Deus desce para renovar a aliança. Não vou esconder nada de Abraão, vou falar para ele, minha palavra está dada, você vai ser pai, e vou dizer a ele também que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Lá foi. Deus apareceu com 2 anjos. Quando chegou, Abraão estava, diz a Bíblia, no maior calor do dia, ele levantou os olhos, não passe daqui sem primeiro molhar os vossos pés. Recobrar o ânimo. Foi um homem que recebia as pessoas em casa. Tem gente que tem churrasqueira, mas não recebe ninguém em casa. Ele gostava de ter comunhão com as pessoas. Aleluia. Diga ao teu vizinho, faz churrasco na tua casa e convida eu. Faz churrasco e convida eu. Tem comunhão, faz churrasco e convida eu. Tem gente que construiu churrasqueira, está lá, teia de aranha, não tem nada. Faz churrasco, convida eu que eu vou junto. E o Abraão, não passe daqui. Aí o Senhor disse, faça conforme a tua palavra. E os 2 anjos, junto com o Senhor, ali comeram. E Deus falou, cadê Sara? Está na tenda. E Sara só ali. O ano que vem, por essas épocas, ela vai estar com um filho no braço. E ela... Eu estou com para lá de 75, meu velhinho aí com 99. Isso aí... Aí o Senhor, por que Sara riu?
Aí, né, quem estava atrás, ela colocou a cabeça. Eu não ri, não. Riu sim. Riu. Mas você vai ter seu filho. Mas eu não ri. Você riu. Eu ri mesmo. Então você vai ter seu filho. E nasceu mesmo. E o nome do menino foi Isaac, riso. Mas os 2 anjos desceram para Sodoma e Gomorra. Porque Deus já sabia que Abrão ia interceder. Agora eu quero parar um pouco aqui na intercessão da família. Deus falou: Abrão, o negócio é o seguinte: o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até mim. Que clamor é esse? Subiu o pecado e subiu também um clamor de um justo. Porque o apóstolo Pedro vai dizer: e Ló angustiava a sua alma de ver os pecados de Sodoma e Gomorra. E o justo Ló angustiava a sua alma. Quando o Abraão ficou sabendo, vai destruir Sodoma e Gomorra? Vou. Mas se tiver 50 justos lá, o senhor vai destruir mesmo assim? Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Diga assim: Abraão estava intercedendo. Agora fala um dedinho de profeta assim. Pergunte se você já tem intercedido pelos seus? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu primo, pelo seu tio, pela sua parentela. Tem intercedido pelos seus? Deus honra a oração de um justo. E se tiver 30, não vou destruir. 10, não vou. A coisa está feia lá. Mas Abraão estava clamando, intercedendo justamente pelo sobrinho. Aí os 2 anjos chegaram, entraram na casa de Ló. Ló, como aprendeu com o tio, recepção, tratou eles bem. Quando anoiteceu, os homens da cidade cercaram a cidade. Sabe o que eles queriam fazer? Abusar dos 2 homens que chegaram. Olha como estava a condição lá, irmãos. Homossexualidade, bestialidade. A Bíblia Sagrada, vamos ver o que Judas vai dizer. Vamos lá, um livro antes de Apocalipse. Vamos ver o que Judas vai dizer sobre Sodoma e Gomorra, sobre os homens de Sodoma e Gomorra. Judas, versículo 7. Diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, eles se entregaram à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne. A pessoa que se entrega à prostituição, ela vai ter relação com seres humanos. Mas aqui está dizendo, seguindo após outra carne. Esta outra carne é o que se chama de zoofilia. Pessoas que se relacionam com cachorro, com galinha, com vaca, outra carne. Eles se entregaram a isso. Eles tinham prazer nisto, nesta porneia desenfreada. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, nós vimos a punição. Quando os anjos estavam cercados, que os homens queriam invadir a casa, os anjos estenderam as mãos, os homens ficaram cegos, os anjos pegaram na mão de Ló e da família, dizendo, vamos embora daqui, que isso aqui vai ferver. E Ló, pera um pouco, irmão, não dá para esperar. Vida espiritual não dá para esperar. Oração não dá para esperar. Cultuar não dá para esperar. Eu vou esperar um pouco, daqui a pouco eu vou. Não dá para esperar. Eles vão pegar na nossa mão e vão falar, vamos, porque isso aqui vai ferver, o caldo vai engrossar. Não olhem para trás. Subam a campina. Não olhem para trás. E pegaram e foram. A esposa de Ló olhou para trás. O significado do olhar para trás é desejar aquilo que a carne gosta. E Deus foi sucinto usando os anjos. Não olhe para trás. Não tenha desejo daquilo que a carne gosta. O que já passou na sua vida, passou. Você é a nova criatura. O que já foi. Você agora está indo para uma nova vida. E ele diz, suba a campina. Nós estamos agora subindo. Não dá para ficar o corpo para frente e cabeça para trás.
Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou seguindo para que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação. Não olhe para trás. Ló ficou viúvo naquele dia também. Chegou. E depois nós vamos saber a história de Ló, né? As duas filhas embebedaram o pai e tiveram relação com o pai, engravidaram do pai. Onde é que elas aprenderam isso? Em Sodoma e Gomorra. E é aqui que eu quero entrar um pouco para falar conosco. Nesses momentos, o que nós estamos ensinando à nossa família? O que estamos falando entre os casais, entre os filhos? Sabe por quê? A sexualidade, ela não bate na porta, ela entra. E se bobear, perdem-se a virgindade cedo, engravidam-se cedo. E Deus vai puxar um pouquinho agora a nossa orelha para nos fazer enxergar isso. Cuidado com o sistema cananeu que existe no mundo até hoje. 1 Timóteo capítulo 5. Aleluia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz o texto: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O Senhor pede para nós um culto, não um, mas vários cultos familiares. Chega de máscaras, irmãos. Ninguém engana ninguém. Podemos enganar nós mesmos, mas a Deus ninguém engana. Deus vai arrancar a nossa máscara hoje e vai dizer: homem seja homem e mulher seja mulher. Se alguém não tem cuidado dos seus, o que é cuidar dos seus? É sempre estar orientando, através das Sagradas Escrituras, que Jesus morreu na cruz, quer nos salvar, que o sangue dele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Aí nós entramos em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus usou o pastor Fernando aqui já pela manhã para falar dos ossos secos. Não vamos nos enganar. Nossos filhos, assim como cada um de nós, vão ter que aceitar Cristo Jesus por eles mesmos. Porém, o profeta e a profetisa está em casa, que sou eu e é você. Como é que eles vão aceitar Cristo se não há quem pregue? E como é que eles vão ter fé se a palavra não está sendo dita? Brincamos com eles, fazemos as nossas zoeiras, né? Numa linguagem de hoje, zoamos eles, brincamos com eles, mas não evangelizamos eles. Enquanto não houver palavra e profecia, não vai haver um exército. O marido que não evangeliza a esposa que esquece de evangelizar o marido que não honra a esposa como parte mais frágil, é a Bíblia que diz,
A esposa é a parte mais frágil, deve ser honrada. E aí o marido quer impor sobre a esposa uma responsabilidade que é dele. Isso está errado. Quem tem que suar é o homem. E quem tem que suar em casa cuidando, a esposa. Se o esposo liberou numa boa conversa, onde não há atribuições pesadas para a sua esposa. Falávamos disso ontem, eu, Juninho, o irmão do irmão Val. Onde não há algo pesaroso para a esposa, a responsabilidade sobre as costas dela, de sustentar um lar. Porque se isso acontecer, o lar não vai para frente. É o homem quem sai, é o homem quem trabalha, é o homem quem sua e traz o sustento. É o homem quem tem que viver o que Deus disse pela boca de Adão. O homem vai deixar o seu pai, sua mãe vai se unir à sua mulher e do suor do seu trabalho. O homem tem que suar a camisa, meu filho. Você vai trazer o sustento para a tua casa. E o sustento é contas pagas. Deus vai abençoar. Eu tinha uns postinhos ali que o meu sogro quebrou e ficou uns toquinhos assim, né? E estava calor, eu comecei, peguei a chibanca e fui lá ontem. Pá! Quando o Dudu estava trocando a válvula aí, deu batendo. De repente eu falei, nossa, estou meio fora de forma. Falei, mas vou aqui. E tal. Opa, um deu certo. Aí tinha uns ferros à ponta. Falei, isso aqui pode furar o pé de alguém. E bati de novo, deu certo. Aí eu entendi. E suando a camisa. Eu falei, sempre a primeira pancada vai ser a mais difícil. Mas depois, na perseverança, as coisas vão fluindo naturalmente. É assim no nosso trabalho. Tem coisa que é difícil, mas a gente vai perseverando, as coisas vão fluindo naturalmente. Tudo vai fluindo naturalmente. Não podemos jogar a responsabilidade nossa para a esposa. E a responsabilidade do homem também é sacerdotal. O homem que tem que pegar a esposa, vamos para a igreja, minha filha. Eu estou desanimado, então você fica, eu vou. Porque não pode os dois desanimar. Numa época dessa, meus irmãos, Jesus está à porta. Ele pode nos levar de coronavírus? Pode. Ele não prometeu terra eterna para ninguém, mas ele prometeu céu eterno para todos nós. Alguns irmãos nossos já foram por conta de coronavírus? Já foram. Estamos tristes? Muito triste. Perdi um amigo, um colega de trabalho, criado na Igreja Batista da Bahia. Deus levou, 30 anos de idade. Pode me levar? Pode. Pode te levar? Pode. Mas o que eu quero deixar para nós hoje, através do Espírito Santo, vamos pregar o Evangelho para os da nossa casa. Às vezes nós deixamos de pregar o Evangelho porque não vivemos o Evangelho que pregamos. Transferimos responsabilidades e não temos moral para abrir a boca e falar de Jesus. O homem não tem moral para falar e cobrar a esposa porque não vive aquilo que se deve viver mediante as Sagradas Escrituras. Quem não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua casa, negou a fé. E é pior do que o descrente. O Canaã, ou o Cã, não cuidou legal da sua família. E uma geração inteira, descendentes cananeus, que Deus amaldiçoa. Israel ocupou o território dos cananeus. Sabe o que acontece? Quem são os cananeus? As pessoas que caem nos pecados de prostituição, homens que não vivem o que é para viver, desonram a esposa, desonram os filhos, não cumprem o seu papel sacerdotal de pegar a esposa, ou a esposa desanimou, então ele continua orando, perseverando, porque ela vai animar, porque são uma só carne. Vai animar. Ou se o marido está desanimado, mas a esposa vem, tem que buscar, tem que ter força para não deixar o marido decair da fé. E o marido daqui a pouco está animado porque são uma só carne. E vão vencendo. E vai protegendo a família. E daqui a pouquinho
Se Deus permitir uma doença para levar, glória a Deus. Ou se Deus vir no arrebatamento, melhor ainda. Então todos nós aqui estamos numa fila invisível, que daqui a pouco Deus vem nos buscar. Pode ser você o próximo, pode ser eu o próximo, pode ser minha esposa. Horrível coisa é um pai enterrar o filho, mas Ló enterrou. E se acontecer, irmão, Deus não prometeu terra eterna para ninguém. Deus prometeu um céu eterno de glória. Aleluia. Enquanto isso aqui, desenvolvemos a nossa salvação. Como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pasme os senhores. Tem dúvidas dentre os familiares que não é exposta e não são expostas, porque só vivemos o evangelho dentro da igreja. Se cultuarmos nos nossos lares, ouviremos, tanto nós como do nosso cônjuge e dos nossos filhos, dúvidas que Deus vai revelar através da sua vida. E isso vai trazer para os nossos filhos, para a nossa família, salvação da alma deles. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Canaã não fez o seu papel correto e os seus descendentes foram uma tragédia. Voltemos em Gênesis capítulo 10. Versículo 22, versículo 21, né? Vamos pegar o 21. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Aqui algumas pessoas dizem que os hebreus descendem, essa palavra hebreu vem daqui, Éber. Só que hebreu, na verdade, é aquele que passa pelas águas. Esse é o significado. Quando fala Abraão o hebreu, é aquele que veio das águas. É Deus quando chama Abraão. Abraão teve que atravessar as águas para chegar do outro lado e ir caminhando para a terra prometida que Deus havia dado. Então Deus teve ali um tipo de batismo. Quando Abraão aceitou, ele teve que passar pelas águas. Então, Abraão o hebreu, Abraão, aquele que veio das águas, passou pelas águas. Quando Deus tira o povo dele do Egito, Deus tinha que batizar. E diz o texto sagrado em 1 Coríntios 10 que Deus batizou eles com o abrir do Mar Vermelho, aquelas gotículas caíam, ali foi um tipo de batismo. Então, aquele que veio das águas. O Éber, né? Pastor, explica melhor essa situação aí. Por que que os israelitas são chamados de semitas? Porque são descendentes de Sem. Você vai ouvir umas frases nos dias de hoje. Antissemitismo. São pessoas que perseguem os israelitas, judeus. Antissemitismo. Por quê? Porque Israel descende justamente de Sem, que é um dos filhos de Noé. Por que são chamados hebreus? Por conta de Abraão. Abraão, o hebreu, aquele que veio das águas, descendência de Abraão. E por que são chamados judeus? Judeus porque descendem da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Então são semitas, hebreus, israelitas, né? Por que são chamados de israelitas? Porque descendem de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E por que são judeus? Porque descendem também de um dos filhos de Judá. Um dos filhos de Jacó por nome de Judá. Ok? Então aqui vamos ler. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter, Maás, Arfaxade gerou Salá, Sará gerou Éber,
A Eber nasceram 2 filhos, um teve por nome de Peleg e outro porque em seus dias se repartiu a terra. Agora, repita após mim, em seus dias se repartiu a terra. Lembra que eu disse a vocês que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. A Bíblia ela fala dos assuntos. Nos dias de Peleg é que se dividiu a terra, né? Agora aqui, quando você vai para Gênesis 11, você vai ver que houve a divisão em Gênesis 11. Ali dividiu-se as nações. Aqui a Bíblia ela se interessa em dar os acontecimentos, mas não em ordem cronológica. Então, em seus dias se repartiu a terra. Versículo 26. Joquitã gerou Almodá, Salef, Azar, Mavé e Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abinael, Sabá, a Ofir, a Avilá, a Jobabe, todos esses foram filhos de Joquitã. E habitaram desde Messá, ou Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas terras em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então veio deles. Antigamente os continentes não eram distanciados como é hoje. Isso aconteceu através dos terremotos. Eu sempre disse aqui que o ser humano nós temos a capacidade de viver em qualquer situação. Quando você está bem financeiramente, ou está mais ou menos financeiramente, você consegue levar a esposa para comer um lanche, você come uma comida boa. Quando a situação está escassa, você sobrevive comendo um ovinho, mortadela, refogado. Não é assim nossa vida? O corpo humano também responde da mesma forma. Os japoneses, que descendem também, quando o sol nasce, bate forte no Oriente, ali, na região deles. O corpo por si só vai reagir ao ambiente. Os olhos vão ficando puxados. Meio-dia o sol está na África castigando. Terrível o sol ali. O negro, então, cabelo enrolado, nariz achatado e não tem pelo. O corpo vai reagir de acordo com o ambiente. Os europeus, um país mais frio, o corpo reage, mais pelo, pele mais clara e olhos claros, olhos verdes. É o corpo reagindo de acordo com a situação de cada país. Brasil, clima tropical. Haja vista que eu sou filho de negro, família da parte do meu pai, negro. Meu avô e minha avó, negros. Meu avô morreu dormindo. Ele foi uma das primeiras gerações de crente. Meu avô, minha avó também, meu pai já não foi. E eu sou o primeiro pastor da família, pela misericórdia de Deus. Meu avô, carpindo, e ele sempre disse a Deus, se for para o Senhor me buscar, eu quero morrer dormindo. E meu pai fala que ele terminou de roçar, almoçou, descansou debaixo da árvore, deitou e lá não voltou mais. Deus levou ele dormindo do jeitinho que ele pediu. Então, eu sou filho de negro. Minha mãe, mais ou menos um pouquinho mais da cor da Marisa, mais ou menos, entre Maneide e Marisa. E eu já nasci meio café com leite. Então, o Brasil, no clima tropical, a tendência é clarear. A tendência é clarear. Porque o corpo vai reagir de acordo com o ambiente. Não é? Então, essas situações dos continentes que eram mais juntos, com o desenrolar do pecado, os terremotos, os continentes foram ficando mais distanciados. Pode ver que o Brasil, quando você pega o continente brasileiro e você vai encaixar, ele encaixa certinho no bloco que está. Devido ao pecado, houve o distanciamento. E nesta época, os descendentes de Noé foram costeando as costas terrestres. E foram ali povoando. Porque existem mais de 6.000 línguas. E foram povoando. Cada um o seu continente.
Quem falava português ficava mais próximo ali para se entender. Inglês ali, francês, tudo misturado as línguas, os dialetos, e cada um ficou no seu continente. Onde temos hoje todos esses continentes, todas essas pessoas, quase aí 8 bilhões de pessoas, segundo diz o censo, cada uma delas diferente em voz, impressão digital e cabelo. Desde Adão, olha quanta gente, hein? As pessoas que já passaram por essa terra, voz diferente, impressão digital diferente, cada um tem a sua. E cabelo diferente, cada um, porque senão não dá para fazer DNA pelo cabelo. Esse é o Deus Criador que nós servimos. Poderoso em excelência. Por isso que o rei Davi, quando vai escrever no Salmo, ele diz, Deus conhece a minha voz. Ele está dizendo, no meio de bilhões de pessoas, Deus conhece a minha voz. Eu não sou esquecido dele. No meio de bilhões de pessoas, Deus conhece a tua voz. Você não é esquecido. Nós não somos esquecidos. Alguém pensa que o céu está lá um Deus de cabelo de pé, andando para lá e para cá, o que eu faço agora? Olha o Brasil, a Covid pegou lá, a situação apertou, meus filhos vão passar fome. Ei. No céu, ele está no trono, né, pastora Claire? Os 24 anciãos, amém. O anjo, glória a Deus, aleluia. Os irmãos que já, a igreja que já está lá, que lutou, Deus seja louvado, ao Senhor toda a honra e toda a glória. O seio de Abraão já está lá. Oh, glória a Deus e aleluia. E o Senhor olha para a terra e olha para os moradores como se fossem gafanhotos. A situação no Brasil está feia, né? Mas tem os meus filhos lá, tem os remanescentes lá. E eles vão ver a diferença, recebe essa palavra, daqueles que me servem e daqueles que não me servem, diz o Senhor. Há uma diferença. Ainda tem corvo que sustenta profeta. Tem viúva pobre que faz bolo. Tem ainda, Deus, não tem nada aqui, Senhor. Eu já vou enviar a provisão. Ih, tacaram morte na panela, hein? Põe um pouco de farinha aí. Eu gosto tanto dessa passagem de Eliseu. Vai lá. Aí ele mandou Geazi, mas aí um entrão foi na frente, né? Foi na frente, foi lá, pegou aquilo que não é para pegar e fez o cozinhado lá. E deu para os filhos do profeta e come na escola. Daqui a pouco um começa a vomitar. Oh, morte na panela, homem de Deus. Ele vai pegar farinha. Farinha vem da onde? Vem do trigo. E trigo traz o quê? Traz pão. Farinha, simplicidade na palavra. Põe aí que dá tudo certo. Simplicidade, tem farinha, tem palavra, então tem milagre. Isso tira dentro do ser humano a nocividade e o veneno do pecado. Farinha, põe farinha aí. Mas tem põe farinha aí, põe a palavra. Pode dar agora. E sustentou todo mundo. Agora outra coisa importante. Pastor, o senhor está fugindo do texto, do contexto. Eu estou aqui para o que Deus revelar. Homem de Deus, a escola cresceu, tem muita gente, está pequeno. Vamos fazer o seguinte, qual é a ideia que vocês sugerem? Vamos ao Jordão e cada um de nós pega a sua tora e vamos construir aqui algo maior para nós? Diga assim, uma tora para cada um. Agora fala assim, por que você não está cortando a tua? Uma tora para cada um. Por que não está cortando a tua? O fulano, empresta o machado, está aqui. Quero de volta, hein? É esse aí, não quero o outro, quero esse. Tá bom, fulano. Vamos lá. O profeta podia dizer assim, pode ir vocês. Mas ele estava no auge, substituiu Elias. Estava no auge da vida, tudo dando certo. As bênçãos, promessas. Ele falou, Jordão. Significa aquele que desce. Tudo dando certo para o profeta Eliseu. Ele disse, eu vou junto. Eu estou precisando descer. Quando o sucesso chegar, desce, irmão.
Deus, eu estou aqui nesse patamar porque o Senhor que me colocou, o Senhor que fez isso. Eu estou vivendo essas promessas porque o Senhor é que prosperou. Reconhecer em tudo. De repente está lá um machadinho, pum, caiu na água, afundou. Mas estava lá o homem de Deus. Ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Poxa, mas tudo bem no meu ministério, Deus prosperando, vocês emprestaram o machado? É assim, irmão. E orou o homem de Deus, o machado flutuou, colocou no cabo de novo, continua cortando a sua tora, cada um com a sua tora, todo mundo trabalhando, porque na obra de Deus não tem nada de parado. O que Deus fez para mim e por você, nós precisamos fazer o mínimo de coisas para Ele. Porque as nossas obras são trapos de imundícia. Mas quando fazemos a obra de Deus, tem valor. Tem valor. As obras humanas, trapos de imundícia. As obras de Deus, feito pelo homem, nem que seja varrer, cuidar de uma criança, fazer algo, tem valor. Tem valor. Diga ao teu vizinho, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Ele já fez tudo por ti. Fez tudo por ti. Não dá para fazer nada por ele. Nada. Ele já fez tudo por nós, já deu a vida dele, já as costas rasgadas de chicote, mãos furadas, pés furados, coroa de espinho. E eu vou falar, Deus, muito obrigado, mas não vou fazer nada mais para o Senhor. O Senhor já fez tudo por mim, eu quero ficar aqui. Deixa de ser ingrato, rapaz. Deixa de ser ingrata, minha irmã. Faz alguma coisinha para ele. Evangelize então sua família. Faça alguma coisa em prol do reino dele. Aleluia. Porque na obra dele, diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sempre tem recompensas. Aleluia. Vamos correr um pouco. Vamos parar um pouco para colocar em ordem o que nós já estudamos até aqui. No capítulo 10, fala-nos a respeito da genealogia agora dos filhos de Noé. No capítulo 11 tem a construção da torre. E no capítulo 11 o pastor principal, Nimrod. Nimrod que nós vemos que ele descende de um dos filhos de Cã. Nimrod que levou o povo a uma adoração falsa. Babel começou ali. Adoração a outros deuses. Fazer o culto nos meios humanos. Pasmem vocês. Essa semana eu ouvi dizer uma pessoa que ungia as partes íntimas das pessoas para matar a pombagira. Irmão, que loucura é essa? Nós estamos vivendo nos dias de hoje, dias de Nimrod. Pessoas fazendo coisas horríveis para acabar com pombagira. Loucuras. Isso aí é tudo misticismo. Corredor de sal. Vamos pôr aí uma fita vermelha, símbolo do sangue, uma rosa ungida, uma vassoura ungida, uma lâmpada ungida. Irmão, ungido é a nossa vida. Onde eu colocar as mãos prosperará, ponto final. Ungido é a nossa vida. E Nimrod atribuiu tudo isso. O que me chama a atenção também, numa das mensagens do profeta Zacarias, Deus está dando quente, então vamos, né? Zacarias, vamos lá. Vamos ver as duas cegonhas, as mulheres que têm asas de cegonhas. Zacarias. Capítulo 5. A partir do versículo 5. Sai o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê o que é isto que sai.
Eu perguntei, o que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, isto é iniquidade em toda a terra. Diga assim, efa significa medida. Então, efa significa medida. Então, falando de coisas financeiras. Iniquidade em toda a terra. O Senhor Jesus diz que aquilo que veio de origem iníqua, faça a obra de Deus com isso. O que chega em nossa mão, nós não sabemos quem subornou, quem errou, se veio, se tem sangue. Se o que chegou na nossa mão é santificado. Riquezas de origem, diz assim, das riquezas de origem iníqua, façam amigos. O que chega na nossa mão, valores financeiros, alguém matou por aquele dinheiro, alguém traficou, alguém não pagou imposto, alguém fez algo errado, mas chegou na nossa mão, agora é santificado. Porque você vai tirar a parte que é de Deus. Você vai santificar aquilo que chegou de origem iníqua. Faça amigos, ou seja, invista na obra. Faça amigos. Amigo se faz investindo aqui, mas na eternidade. Através de contribuição, primícias. Das riquezas de origens iníquas, façam amigos. Então, a iniquidade, segundo diz aqui, está em toda a terra. Nos negócios. Tudo está tendo iniquidade. Versículo 7. Eis que foi levantada a tampa do chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo, isto é impiedade. E a lançou para o fundo do efa. Notem que a mulher queria sair do efa. Lançou para o fundo do efa, sob cuja boca pôs o peso de um chumbo. Verso 9. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha. Aqui está uma coisa importante. A cegonha é tida na lista de Levítico como um animal impuro. Essas duas mulheres têm asas de cegonhas. Aqui não está falando de santidade, não, irmão. Está falando de duas mulheres que pegaram o efa, levantaram o efa entre a terra e o céu. No versículo 10, então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde leva elas o efa? Respondeu no versículo 11, respondeu-me, para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, lá onde tudo começou. Vai levar embora toda essa sujeira. Por isso que eu disse, quando eu vou viajar e vejo algumas coisas, alguns monumentos, vocês sabem o que é, né? Nas entradas da cidade, eu falo, Maranata, daqui a pouco esse clima espiritual que está dizendo que essa cidade pertence a esse sistema religioso babilônico de Babel, onde começou na terra de Sinar, daqui a pouco o meu Jesus vai destruir tudo isso aí. Ele vai fazer que nem Jerubaal, vai quebrar todos esses postes ídolos aí, só o Senhor é Deus e vai reinar nesta terra aqui. Nós temos que estar preparados para esse dia. Essas mulheres levaram de volta. Vai acabar isso aí. Voltemos no capítulo 11. E agora o Senhor vai afunilar justamente nos descendentes de Abrão. Outra genealogia agora. A partir do capítulo 11, versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 100, 500 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos, gerou Salá. Salá, versículo 14, gerou Eber. Eber, versículo 16, gerou Peleg. Peleg, versículo 18, gerou Reu. Reu, versículo 20, gerou Serug. Serug, versículo 22, gerou Naor. Aqui nós vamos parar um pouco, Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Notem que a idade começou a diminuir, vocês perceberam, né? 900 começou a diminuir, porque o pecado foi aumentando. Nimrod criou, irmãos, um sistema religioso que está até os dias de hoje.
sistema religioso, misticismo, no mundo dos negócios, está impregnado em tudo que você, atmosfera que você imaginar. Na cultura, na mídia, em tudo que você imaginar, tem misticismo, tem sistema religioso, tem consagrações demoníacas. Mas enquanto isso nós estamos aqui, nós somos que nem as garças. As garças que têm a plumagem branquinha. E às vezes ela precisa pegar um peixe para matar a fome. E ela vai, voa, vai naquele rio que está com água barrenta, suja, ela vai, pega o peixe, mas não respinga nenhuma sujeira na plumagem dela. Assim somos nós. Nós estamos aqui pegando os nossos peixes, trabalhando, mas sendo incontamináveis do mundo. Se um dia caímos, arrependemos-nos, Jesus nos levanta e vamos tocando a vida para frente. O que não pode é cair e ficar lá, ai, estou desanimado. E não, ai, desanimei de vez. Ô irmão, Josué quando foi pensar em falar isso para o Senhor Jesus, ele já logo recebeu. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Porque na minha obra não é nada de, ai, não dá mais. Desanimei, não dá mais. Ixi. Lá vai ele atrás de Elias. Não dá mais, Elias? Não dá. Então volta pelo teu caminho aí. Como é que é, Senhor? Volta pelo teu caminho. Pode voltar para o teu caminho. Por quê? Porque esse caminho de derrota e caverna é você que escolheu. Sai daí, volta pelo teu caminho. Por quê? Porque ainda não cumpri aquilo que eu devo cumprir. Primeiro, volta pelo teu caminho, vai lá, encara Jezabel, encara o rei Acabe, depois você unge um profeta no teu lugar, depois eu tiro você daí. Mas você tem que cumprir aquilo que eu tenho para você ainda. Se você desanimou, já quer ir embora, irmão, então cumpra o seu chamado, faz aquilo que Deus te determinou fazer, daqui a pouco ele te recolhe e você vai embora. Aí acaba tudo. É assim que Elias queria. Depois que ungiu, e aí, pede-me o que você quer, porque eu vou ser tirado de ti. Elias, você, nota 10. Você ora, o fogo cai. Amém. Você fala, a sua palavra tem poder. Amém. A Deus a glória. E o que você quer? Eu quero a porção dobrada. Eu não quero ser igual a ti. Deus não precisa de sósia. Deus quer alguém que faça mais. Até aqui você foi bênção, eu vou ser duplamente bênção daquilo que você foi. Oh, glória a Deus, aleluia. E depois que a unção pegou sobre Eliseu, Elias foi levado. É isso que ele queria. Irmãos, quem não fazer nada para Deus, o que vamos fazer aqui? Com este mundo pecaminoso? Isso é coisa minha. Às vezes eu chego em casa e falo, amor, alguém paquerou você? Você sabe como é que é hoje, né, irmão? Coisa minha e dela. Ela fala, não, alguém paquerou você? Eu falei, também não, amor. Mas, irmão, tá assim, ó. O diabo tá assim. Setas. Você passa, a pessoa olha, você nem está vendo. A esposa está lá, homens olhando, desejando. Setas. No mundo desse, rodeado de setas, nós vamos ficar aí sem fazer nada? Sem orar, sem buscar, sem trabalhar? Vai vir coisa ruim. Israel ficou desse jeito. Engordou-se, olha só como que foi a vida de Israel, se não é parecida com a nossa. Não tínhamos nada, buscando a Deus, indo de a pé, fazendo a obra de Deus. Não tínhamos nada. De repente agora, Deus já nos deu móveis. Uma casa, um teto, coisa melhorou. Aí Deus vai falar assim pela boca de Moisés, engordando-se o meu amado, engordou financeiramente, até agora está bem, ele me deu coices. Ele esqueceu da rocha da salvação. Ele esqueceu daquele que acompanhou ele desde o começo, daquele que acompanhou ela desde o começo. Ela me deu coices, ela se esqueceu de mim. O que eu vou poder fazer agora? Primeira coisa, retira minha cerca viva. Cerca viva, proteção, porque não há busca, retira a cerca viva. Se não há busca da minha presença, por que eu vou estar ali? Sendo que a pessoa já sabe o que eu fiz, o que eu faço. É Deus falando conosco. Retira minha cerca viva, e ele fica vulnerável. Assim aconteceu com Israel. Quando Deus retirou a cerca viva, as midianitas, as menininhas de mini saia, aquelas que cantavam, olha... E os homens começaram a se envolver com outras mulheres.
E as mulheres também se envolvendo com outros homens. E o crime entrando, o pecado entrando, os pensamentos agora já não são pensamentos de paz, mas são pensamentos pecaminosos, do desânimo, tudo começou ali. Esqueceu-se da rocha da salvação. Quando abrir os olhos, irmão, já era tarde. Deus varreu aquela geração putreficada. E nós estamos aqui hoje. E Deus usa o apóstolo Paulo agora para dizer para nós assim: se ele não poupou os ramos naturais que esqueceram dele, que desviaram dele, que não levaram ele mais como primeiro, que desprezaram ele, ele conclui dizendo: também não vos poupará. Ô louco pastor, onde está escrito isso? Te prova agora, em Romanos capítulo 11. Eu não sabia que tinha isso aí na Bíblia não, pastor. Então você vai saber hoje. Romanos capítulo 11, versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, ele já é sucinto em dizer, você não é coisa boa não. Eu não sou coisa boa não. Você é oliveira brava. Oliveira brava. Foste enxertado no meio deles e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira. Agora a oliveira boa, que é Cristo. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, se alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensorbebeças, mas teme. A primeira e o primeiro ato de uma pessoa decaída da fé, soberba. Altivez. Não se ensorbebeça, mas teme. Aí ele conclui no 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Alguém vai dizer, não, mas Jesus é bonzinho, ele é amor. E ele é amor, então versículo 22, lá vai. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade, se nela perseverares, de outra sorte também tu será cortado. Jesus é bonzinho? Ele é bonzinho com quem está com ele. Mas ele é justiça com quem se esquece dele. Capítulo 11 de Gênesis. Só para deixar a bola para nós entrarmos na descendência de Abraão. Versículo 24. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor, a Arã. E Arã foi o pai de Ló. Então, o irmão de Abraão, que é Arã, né, morreu muito novo. Vai se falar aqui, ó, versículo 28. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Uma dor horrível para Terá. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. Por isso que Abrão fala assim, ó, as mulheres aqui não eram relatadas. A Sara também era irmã de Abraão, segundo diz, por parte de pai. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. A de Abrão chamava-se Sarai e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca, de Iscar e também de Ló. Versículo 30. Sarai era estéril e não tinha filhos. 31. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, né, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Aqui é uma coisa importante.
para nós encerrar. Versículo 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho. Tomou Terá, ou seja, ele foi linha de frente. Só que, no capítulo 12, olha o que Deus diz. Disse Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora no capítulo 11, versículo 31, tomou Terá. Terá tomou a frente. Eu vou guiar vocês. Mas Deus falou com Abrão. E agora Terá está tomando a frente. Sabe o que Deus fez aqui no contexto da história que nós vamos ver na semana que vem? Deus matou Terá, irmãos. Em Atos capítulo 7, nós vamos ler na semana que vem. Deus matou Terá porque Terá estava tomando a dianteira daquilo que era para Abraão fazer, e Abraão não fazia. Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão falou, eu vou embora, papai. Você vai, eu vou também, mas eu que vou dirigir, eu vou indo guiar vocês. Aquilo que é para mim fazer, é para mim fazer. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Quando você permite outro tomar a dianteira da sua vida, principalmente da sua vida espiritual, as coisas não dão certo. E Terá tomou a dianteira, eu vou levar, eu vou guiar, sou eu que estou guiando, eu sou patriarca. Mas coisas espirituais, irmãos, é só Deus. Deixa eu ver quem entendeu até aqui. Na semana que vem nós vamos ver o porquê que Deus matou o pai de Abraão, Terá. Justamente porque ele tomou a dianteira. Esses mistérios de Deus que são revelados num culto de ensino como nós estamos tendo aqui. Vamos ficar em pé? Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, nós estudamos até aqui e estaremos entrando, Senhor, na semana que vem, se o Senhor permitir, no desenrolar dessa história, irmos até, Senhor, Josué e Juízes, onde o Senhor ali reinou pelo período dos juízes, ó Pai. E o Senhor falou conosco abertamente determinadas áreas da nossa vida que nós não esperávamos ouvir o que ouvimos. Mas é sempre assim que o Senhor trata. O Senhor nunca dirá aquilo que queremos ouvir, mas o Senhor sempre dirá aquilo que nós necessitamos ouvir. E que nós venhamos, ó Deus, nos converter a cada dia mais, esperar no Senhor a cada dia mais. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou passar o pastor Fernando aqui, pode tomar o seu assento, enquanto os irmãos vão chegando aí. Ele faz o encerramento. Aleluia. Irmã, pode vir já. As crianças têm um versículo para ministrar. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu estou ensinando eles a divisão dos livros da Bíblia. E eu preciso que eles treinem a musiquinha para eles decorar, para eles aprender a procurar na Bíblia. Então, os pais, por favor, incentiva eles a estar ouvindo, que tem bastante criança com dificuldade, tá bom? Pronto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Aleluia. Glória a Deus. Até hoje eu canto a musiquinha para lembrar, viu, pastor? Do que tá. Para poder lembrar os livros, principalmente os menores. Glória a Deus. A paz. Josué 24:15. Glória a Deus. Semana que vem nós vamos ter escola normal dia 20, né? Semana que vem, se Deus permitir, vai ser através de live, né? Nós vamos ter semana inteira, né, pastor? Lembrando que o culto hoje é 18 horas, né? 18 horas. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Oh,
Me perdoe, querido. Perguntei para você lá, você falou que ia pensar depois, aí eu esqueci de perguntar de novo. Glória a Deus. Fica à vontade, Diego, desculpa. É, o Dalfré, né? Aniversariante tem direito, filho. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é do Senhor. Você pode colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Ore a Deus agradecendo esse tempo. Você aprendeu da palavra dele. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. O Senhor falou conosco poderosamente, Deus. Em todas as classes o Senhor ministrou, falou, Deus. Que bom conhecer da tua palavra. Quando nós conhecemos da tua palavra, Senhor Deus, a nossa fé é sustentada, Senhor Deus. Nós somos firmados quando conhecemos da tua palavra, Senhor. E quando precisarmos tomar uma decisão, estaremos amparados por ela, Senhor. Por isso, obrigado por aquilo que o Senhor falou nessa manhã maravilhosa, Senhor Deus. E nos abençoe nesse domingo, Pai. Abençoa a nossa semana, o nosso mês, Senhor. Esteja conosco, Pai. Que nós podemos, Pai, nos apresentar às 18 horas diante do Senhor novamente, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Graças a Deus, pastor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Está lá o Diógenes, a irmã Maria. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei.